minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, a você, meu irmão, minha irmã, que novamente está aqui reunido conosco através do nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado, dia 30 de janeiro, da terceira semana do Tempo Comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos esse nosso momento de oração, esse é o nosso momento de ouvir a palavra, de refletir e de partilha da palavra, nos unindo como cristãos, filhos bem-amados de Deus, através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos os dons do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que realizamos no nosso dia a dia, aquilo que partilhamos com nossos irmãos, para que seja sempre fortalecido pelos dons do Espírito Santo e assim nós alcancemos o objetivo maior, que é estar sempre de acordo com a vontade de Deus, agradando a Ele em cada atitude, em cada ação que realizamos. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Evangelho deste sábado, dentro da liturgia das celebrações, nos traz o trecho que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, onde Marcos nos relata o poder de Jesus sobre as tempestades que amedrontam os seus discípulos ao estarem em alto mar, ao estarem navegando para outros lugares, outras terras, para levar o nome de Jesus. Eles foram tomados pelo medo e Jesus veio lhes testemunhar, lhes ensinar que o poder dele é ilimitado e é sobre tudo e sobre todos. Vamos juntos, com atenção, ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois, Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste dia, deste sábado, ele nos anima a refletirmos sobre alguns aspectos comuns em nossa vida, em nossa caminhada nos dias de hoje também. O vento que estava soprando forte e propagando ondas que se lançavam para dentro da barca, formando assim uma forte tempestade que deixou os discípulos com medo, a tranquilidade demonstrada por Jesus ao estar dormindo com toda aquela agitação, o socorro desesperado que os discípulos buscaram
ao acordarem Jesus suplicando que eles não o deixassem morrer, a repreensão de Jesus em relação ao medo que tomou conta deles naquela situação de tempestade e agitação, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas quando ele ordena que o vento se calasse, o questionamento também de Jesus sobre a fé que os discípulos não estavam tendo naquele momento de agitação, a admiração dos discípulos que, tomados pelo medo, agora se perguntavam uns aos outros quem é este homem a quem até os ventos obedecem. Trazendo para a nossa realidade, às vezes nos dias de hoje, podemos comparar esses aspectos de alguma forma. As tempestades se identificam com as dificuldades que muitas vezes nós passamos, com aquilo que vem nos atribular, que vem nos tirar o foco e vem nos tirar a paz. Os ventos que podemos também aqui comparar com aquilo que tem conspirado contra a nossa paz, aquilo que quer invadir o nosso ser, o nosso coração, com as coisas negativas, com as coisas egoístas e perigosas que irão nos destruir. A tranquilidade de Jesus, naquele momento, não se compara a um descaso quanto à aflição dos seus discípulos, mas sim se torna um ensinamento, um testemunho revelado por ele de que quem estiver em sua companhia não precisa temer diante das tribulações, porque ele é o Senhor de tudo e tem o poder sobre todas as coisas, sobre todas a tempestade. O apelo de socorro dos discípulos é imediatamente atendido por Jesus, atestando assim a afirmação de que se buscarmos o auxílio dele, ele não nos falta, ele não nos abandona. Hoje vemos muitos momentos de dificuldades, de tribulações, de tempestade em nossas vidas, que se olharmos para este Evangelho e agirmos de acordo com algumas atitudes aqui, vamos ver passar em nossa vida situações semelhantes. Quantas vezes nós demasiadamente nos preocupamos e nos tornamos impetuosos em nossas ações, em nossas atitudes, por não termos a calma, por não termos a paciência, a tranquilidade que Jesus nos pede e nos demonstra diante das dificuldades. Com tranquilidade, com a paz no coração e com a companhia de Jesus e o seu amor, com certeza essas tempestades serão acalmadas, né? Hoje tantas coisas neste mundo agitado nos detêm e nos levam ao desespero às vezes, e às vezes nos auxiliam a tomarmos algumas medidas, algumas decisões e fazermos algumas escolhas erradas, tentando nos livrar dessas tempestades. E também vemos a apreensão pelo medo e também pela falta de fé dos discípulos naquele momento agitado, né? Esse fato nos ajuda a refletir sobre como anda a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa coragem quando nos denominamos cristãos. Nós estamos firmes ou ainda falta em nós a fé, ainda falta a confiança necessária para vencermos as tempestades, para vencermos as nossas tribulações. Por último, a autoridade de Jesus deixa os discípulos, além de medrosos, agora se questionando sobre quem é Jesus, de onde vem o seu poder. Ou seja, os discípulos conviviam, acompanhavam, seguiam Jesus, ouviam tudo o que ele falava, via tudo o que ele fazia, mas ainda
não tinham o entendimento, não tinham a certeza e a compreensão de que se tratava do próprio Deus, de que se tratava do poder supremo sobre todas as coisas, porque foi Ele que nos criou. Na história da nossa salvação, vamos poder ver que Maria, a Virgem Mãe de Jesus e também a nossa mãe da misericórdia, deu testemunho de tudo o que Jesus ensina aos seus discípulos, porque ela compreendeu os desígnios de Deus, ela se encheu de paz e completou a sua missão, vencendo e deixando para trás todas as tempestades e todos os tempos ruins que ela precisou enfrentar para realizar em sua vida a vontade de Deus. Que nós possamos estar amparados pela sua intercessão e consigamos sempre chegar ao fim de nossas tribulações ao lado do seu Filho, ao lado de Jesus, ao lado da misericórdia de Deus encarnada em nosso meio. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos aqui o nosso encontro de hoje com a Mãe da Misericórdia. Agradecemos a sua companhia e contamos com você amanhã novamente, de manhã, estarmos juntos outra vez para continuarmos as nossas orações e continuarmos as nossas reflexões e partilhas da Palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Obrigado a todos e não esqueçam de deixar a sua curtida, deixar o seu like e também de compartilhar em suas redes sociais, nos seus grupos de amigos e familiares, a nossa página no YouTube Devotos de Santa Luzia. Fiquemos todos com Deus e peçamos por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, as bênçãos de Deus sobre nossa vida, sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,